Então, pessoal, voltando aqui para o vídeo 2, né, nós vimos ali no primeiro vídeo que o gerador elétrico é uma máquina que converte uma energia não elétrica em elétrica, né? E esta conversão pode ser a partir de uma energia primária química, energia primária mecânica, eólica, térmica, solar, né? Então, essas energias que não são elétricas, o gerador capta direto ou indiretamente, né? Através, se for um gerador de grande potência, um alternador, né, tipo utilizado em usina, ou de um grupo gerador portátil, a energia primária vai ser do tipo mecânica, vai ter uma máquina primária ali que vai, né, fazer a conversão. No caso dos geradores de usina, a gente tem as turbinas, né? As turbinas, num grupo gerador portátil aí de emergência, nós vamos ter geralmente um motor diesel que aciona o gerador, tá? Então o gerador sempre vai ter a máquina primária. A turbina, o que ela vai fazer? A turbina é um dispositivo que capta, né, que capta energia primária. Então nós temos, por exemplo, uma turbina eólica, aquele ventiladorzão, ela capta energia dos ventos, né, capta energia de movimento do vento e, né, converte em mecânica rotacional. Essa mecânica rotacional é convertida, né, passada para o gerador, que converte mecânica rotacional em, né, cinética rotacional em elétrica, né? Então a turbina geralmente é um aparelho, um instrumento, né, uma máquina que capta a energia de um fluido que está passando, né, por ela, né? Então a turbina ela tem um hélice, ela tem as aletas, né, ela tem as palhetas também ali, né? Quando tem um fluxo de um determinado fluido passando por ela, ela vai girar e esse giro vai ser transmitido via eixo para pro gerador, tá? Então aqui nós falamos um pouquinho de energia, gerador de energia elétrica, né, corrente alternada, aqui, né, funciona no gerador, né, o sistema trifásico. Eu não vou detalhar isso aqui porque, né, aqui é a máquina primária, que geralmente é a turbina, né? Ou se for um gerador portátil de um grupo gerador, vai ser um motor diesel, geralmente motor diesel, né? Tá? Eu não vou detalhar aqui o funcionamento desta parte aqui de um gerador eletromecânico, né, da parte de indução magnética, que a gente precisa ver magnetismo, ver indução magnética e tudo mais. Isso aí é um pouco mais para frente, tá? Nós estamos tratando os geradores em linhas gerais, princípios de funcionamento, né? A parte externa, a parte de conversão ali, não importando como que seja feita essa conversão, certo? Aqui nós temos um gerador hidráulico, né, de 120 polos. Os geradores das hidrelétricas, né, geralmente são geradores lentos, tá? São geradores que dão em torno de 120 rotações por segundo, né? Um gerador rápido, tipo o que a gente tem aqui nos geradores da Engie, né, da George Lacerda, são geradores rápidos de 3.600 rotações por minuto ou 60 Hz, 60 rotações por segundo. Num gerador hidráulico, né, um gerador de hidrelétrica, as máquinas são bem maiores, são mais lentas, tá? Mas o sistema de saída também é trifásico, apesar de eu ter vários, né, polos, 120 polos e 120 polos depois são, né, recolhidos em 3 fases ali, tá? Aqui eu tenho uma turbina hidráulica, aqui está mostrando apenas o gerador, né, a estrutura do gerador e a turbina, né? Essa aqui é uma turbina Kepler, né, uma turbina Kepler, se não me engano a pronúncia certa. Aqui é o tamanho de uma pessoa, né? Aqui é uma hélice, né? Aqui vai ter o conto forçado, aqui vai ter o caracol, né? E a água vai entrar aqui, vai passar por aqui, vai pro vertedouro, ali vai pro, né, a descarga. Quando a água passa por meio dessa grande hélice aqui, né? Aqui é o controle de fluxo, né? Aqui vai para fazer aumentar, diminuir a rotação, é o controle de rotação da turbina, né? Liberando ou trancando o fluxo de água, né, que entra na turbina, vai, né, escapa por aqui, né, girando a turbina, obviamente gira, né, o gerador, né? Então aqui é um gerador típico de uma hidrelétrica, que geralmente são máquinas bem grandes. Tu pode botar lá no YouTube manutenção de gerador Itaipu, usina de Itaipu, aí vai aparecer lá alguns vídeos deles tirando o rotor do gerador, né, para manutenção. Tu vai ver que são máquinas extremas, são máquinas gigantescas, né? São motores gigantescos, são motores baixos e muito largos, tá?
porque o fluxo de água não vai fazer uma turbina gerar tanto, né, numa velocidade tão alta. A turbina ela vai gerar um pouco mais lento, o gerador gera um pouco mais lento, mas tem uma compensação eletromecânica ali, né? Ele vai gerar a mesma tensão, a mesma potência, ou mais até, que um gerador rápido, tipo que nós temos na Engie ali, tá? Então aqui está o meu gerador, ele converte a energia mecânica, cinética, rotacional da turbina em elétrica, tá? A nossa ideia aqui não é mostrar o funcionamento de uma usina, todas as partes, todos os processos, né, as operações unitárias envolvidas, mas só para especificar aqui, né, quando nós falamos de geradores, a gente tem que falar de gerador de usina, né, tem que falar do turbo alternador, tem que falar, né, dos componentes aí, né, de uma usina. Tá? E para falar de usina, a gente fala um pouco também aí né, das máquinas primárias, que são as turbinas. Tá? Certo, pessoal? Nós vimos que a gente pode associar geradores. Tá? Geralmente, com o teu controle remoto, tu abrir o teu controle remoto, tu vai ver uma associação de geradores lá, tu vai ver pilhas ligadas em série. Né? Eventualmente, tu pode ter em algum controle remoto também pilhas ligadas em paralelo, vai depender do que se pretende. Tá? Geralmente, em controles remotos, em sistemas de baixa potência, tu liga geradores em série. Qual é a ideia de ligar em série e qual é a ideia de ligar em paralelo? Bom, eu tenho dois sistemas aqui, pessoal. Esse primeiro sistema está em paralelo e esse aqui está em série. Se você olhar esse primeiro sistema, você vai ver que todos os negativos estão ligados a uma linha comum, tipo associação paralela de resistores. Todos os lados de entrada de corrente estão ligados no mesmo lado. Todos os lados de saída de corrente estão ligados no mesmo cabo, na mesma saída. Né? E aqui eu tenho um sistema em série, onde o positivo de uma fonte, o positivo de um gerador está ligado ao negativo de outro, o positivo de um gerador ligado ao negativo de outro. Isso aqui é uma associação série de pilhas. Isso aqui tu usa em lanternas, controles remotos, é mais comum tu ver em baixa potência. Tá? Cada geradorzinho, cada bateria disso aqui, ela gera 1,5 volts e fornece 2 amperes. Vamos analisar a associação em série primeiro. Pessoal, na associação em série, né, cada pilha gera cada pilha fornece uma corrente máxima de 2 amperes, né, e uma tensão aqui de 1,5 volts. Então eu tenho um conjunto aqui, né, primeiro aqui vamos tratar em série, eu tenho um conjunto de 8 baterias em série, 8 geradores em série. Eu posso inclusive fazer associações em série e em paralelo, para ter ganho de tensão e corrente, ganho de potência. Tá? A gente vai ver que tanto essas 4 pilhas ligadas em série quanto ligadas em paralelo, a potência de saída é a mesma. Tá? A potência de saída é a mesma. Deixa eu pegar a borracha que eu risquei mais do que devia. Tá? Só que olha aqui, pessoal, quando é importante agora, quando os geradores estão ligados em série, eu tenho ganho de tensão elétrica, as tensões se somam. Então nesse conjunto aqui, tem uma perninha de saída, isso aqui é um conjunto, né? Um conjunto. Aqui é o negativo, aqui é o positivo. Cada pilha fornece 1,5 volt de tensão máxima, força eletromotriz de 1,5 volt. Quanto é que vai estar o total de força eletromotriz aqui? 6 volts. 4 vezes 1,5, 6 volts. E a corrente permanece a mesma, a corrente é a unitária. Então, se eu tenho 4 baterias de 1,5 volt ligadas em série, eu vou somar as tensões. Então, se cada bateria fornece 1,5 volt, eu vou ter 4 vezes 1,5, que vai me dar 6. E fornece uma corrente máxima de 2 amperes. Tá? Então, a corrente máxima da associação vai ser 2 amperes. Uma associação em série de geradores, de pilhas no caso aqui. Então esse meu conjunto, pessoal, consegue ter 6 volts por 2 amperes. Qual é a potência elétrica do conjunto? A potência elétrica do conjunto consegue me fornecer. Potência V vezes I, 6 vezes 2 dá 12 watts. Tá? Tem 12 watts. Eu faço essa associação aqui quando eu quero que ganhe, né? Eu quero 12 watts, mas eu quero ter uma maior tensão. Quando eu preciso de uma tensão elétrica maior, eu uso esta associação aqui. Tá?
Qual é o problema dessa associação aqui? Qual é que é o grilo que acontece aqui? Se eu sacar uma pilha aqui, pessoal, né? Se eu tirar uma pilha aqui da associação, né? E não religar, né? Não fazer o jump aqui, não fazer o religação aqui, né? Simplesmente arrancar ela fora, eu não tenho mais potência nenhuma, né? Potência zero. Por quê? Porque abriu o circuito. Abriu lá, acabou o circuito aqui, ó. Corrente elétrica não vai pular pelo ar, né? Tirou uma pilha aqui, né? Tu abriu o circuito, tá? Tu abre o circuito, mesma coisa lá. Ao teu controle remoto. Se tu tirou uma pilha, acabou, tu desligou ele, tá? Ah, mas a tensão caiu pela metade. Muitas vezes alguns componentes funcionam com meia uma pilha, tá? Mas é o proibitivo dessa associação, né? O grande problema dele é que tu tirou uma fonte da tua associação, né? Tu já quebrou o circuito, um circuito aberto, ele não fornece mais nada, tá? Então, na associação em série de geradores, tu tem ganho de tensão mantendo a corrente. A corrente é a mesma de cada unidade. A tensão no conjunto se soma, certo? Então tem que estar bem claro isso aqui. Agora, numa associação paralela, pessoal, numa associação paralela nós temos o seguinte. Numa associação paralela eu tenho 4 baterias, né, ligadas em paralelo. A tensão de saída, então cada bateria também fornece 1,5 V e cada bateria, né, a saída de tensão, a DDP, nos extremos, nas extremidades da minha associação, vai ser 1,5 volts. Mas agora eu tenho o que? Ganho de corrente, as correntes se somam. Tá? Então, numa associação em paralelo, eu vou ter 1,5 volts, mas, né, lembra que cada bateria fornece uma corrente máxima de 2 amperes. Então, o sistema todo aqui vai fornecer no máximo quanto? 8 amperes, tem ganho de corrente. A potência modificou em relação à série? Não. 12 watts também. Mas aqui eu posso, por exemplo, né, se eu tirar uma bateria, eu perco o meu sistema, né? Então se eu, eu não perco o meu sistema. Se eu arrancar essa bateria daqui, ó, tá? Eu vou ter queda de potência, vou. Porque agora se eu arrancar uma bateria da associação, eu vou ter, desculpa, a alergia tá me, eu vou ter 4,5 volts, né? Agora eu vou ter, eu vou ter 1,5 volt por 6 amperes, tá? Baixou minha potência? Claro que baixou, agora é 1,5 vezes 6, baixou minha potência. Eu tirei um gerador do conjunto, tá? Só que eu não desliguei o conjunto. Se eu arrancar um gerador da minha associação, eu não desligo o conjunto, eu baixo a potência, né? Porque eu tenho um fornecedor a menos de corrente, mas eu não desligo o sistema. Se eu tirar, né, se eu tirar uma bateria daqui, eu ainda tenho 3 ligado aqui, ó, 3 baterias ligadas no meu sistema, né? Se eu tirar essa daqui, eu ainda tenho essas 3 aqui, né, ligados aqui no meu sistema, tá? Então meu sistema agora, se eu tirar essa, meu sistema fica com 1,5 volt de tensão, né, por 6 amperes, né? 6 vezes 2, 6. Agora, né, claro, obviamente baixou a potência, não é mais 12 watts, é um pouco mais, mas apesar de eu ter tirado o gerador, meu sistema ainda tem potência, tá? Onde é que nós vemos isso aqui na prática, pessoal? As usinas, né, elas são todas interligadas em paralelo. Como assim? Nós temos no Brasil o chamado Sistema Integrado Nacional, o SIM. O que é o SIM? Todas as linhas de distribuição de energia de alta potência são interligadas no Brasil todo, tá? As usinas as usinas da região sul são interligadas às usinas da região centro-oeste, da região até a região norte. Todo o Brasil é interligado, tá? É o que a gente chama de Sistema Integrado Nacional. Então todas as usinas alimentam o Sistema Integrado Nacional, tá? Então, de certa forma, que se todas as usinas aqui, né, todas as unidades do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda ali da ENGIE desligarem, a gente vai ficar sem luz? Não, a gente não vai ficar sem luz. Por quê? Porque nós temos que todas as usinas são ligadas em paralelo. Então aqui, ó, vamos supor que isso aqui, as pilhas sejam uma usina. Cada pilha é uma usina. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha Itaipu. Eu tenho a Itaipu.
Aqui, né, eu tenho o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que é da Engie. Aqui, né, vamos supor que eu tenha lá a Giral. Tem outros fatores técnicos, né? Não é assim, estou simplificando um pouco, mas é, aqui para nós, por exemplo, né, se desligar aquela usina toda ali, né, vamos ficar assim, não vamos, porque a gente está interligado quem? Nós estamos interligados na Itaipu, tá? Então as usinas aqui do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, elas jogam potência no sistema, mas não são as unidades mais importantes, tá? O que ela é importante para a região sul porque é questão de regular a frequência, tá? Se a gente tirar a Jorge Lacerda, que a nossa frequência já começa a oscilar um pouco, né, por causa da distância entre as outras usinas, tá? Mas não que a gente vai ficar no escuro, não, né? E a nossa usina sempre tem uma unidade funcionando porque tem consumidores dedicados ali, né? Tem a Celesc, tem várias empresas que pegam energia direto dali, tá? Mas então se eu desligar a Jorge Lacerda, opa, tem a Itaipu jogando potência no sistema, tem Giral jogando, né, potência no sistema. Então se eu tirar aqui a usina Jorge Lacerda, tem essas outras aqui funcionando, porque está ligado em paralelo. As usinas estão ligadas em paralelo. Grande parte da nossa energia elétrica, pessoal, só para constar, né, o país tem uma bacia hidrográfica muito rica, então a maior parte da eletricidade produzida no Brasil vem das usinas hidroelétricas. E a nossa maior hidroelétrica é a Itaipu. No norte tem umas grandes lá, por exemplo, como Giral, como... Esqueci outra lá que fica no Giral, acho que é no... Bom, esqueci, agora não deu um branco. Tá? Mas enfim, tem usinas hidrelétricas aí de alta potência. E nós temos também as térmicas a carvão, temos uma usina a óleo, né? Temos usinas de biomassa que queimam madeira. Só que essas usinas são complementares. Né? O complexo termoelétrico Jorge Lacerda também é uma usina complementar. O que quer dizer isso? O que acontece em períodos de estiagem, quando baixa o nível dos reservatórios, as usinas hidrelétricas têm que diminuir potência, porque não tem água, o nível de água fica baixo, não consegue, né, não vai ter fluxo, né, não vai ter, digamos assim, água para fazer todos os geradores girarem na potência máxima. E tem redução de potência. Tá? Se uma usina hidrelétrica, então, uma usina hidrelétrica é sazonal, né, ela depende do regime de chuvas, né, depende do regime hidrológico. Se baixar o nível de água de uma hidrelétrica, de tal modo que ela reduza muito a potência, um órgão chamado ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, regido pela ANEEL, né, então o ONS ela está subordinada à ANEEL, o ONS faz o que? Ela faz o controle das usinas. Se a Itaipu tiver nível muito baixo e tiver caindo muito a potência na rede, no sistema elétrico, né, o que vai fazer? A ONS vai ligar para a usina e dizer, ó, bota teu gerador funcionar aí. Bota teu gerador que a gente está precisando de potência no sistema. Tá? Ou seja, como se fosse, bota mais uma pilha na associação em paralelo aí, porque deve quedar de potência. A gente precisa acrescentar potência. Se uma saiu, né, uma ou mais, para complementar, tem que entrar. E geralmente quem entra são as usinas térmicas, tá? São usinas a carvão. A nossa produção não é majoritariamente carvão, ela é hidráulica. As usinas térmicas geralmente usam ou aumentam a sua potência quando baixa a potência das hidráulicas, né, por motivos de clima, né, por baixamento de nível de represa em função de seca e coisa e tal. Tá? Então, todas as usinas do Brasil são ligadas em paralelo, como se fossem pilhas ligadas em paralelo aqui. Ó. Se eu tirar uma, né, a potência do sistema pode cair, depende do tamanho da usina. Né? Se eu tirar, se a Itaipu toda desligar, o nosso sistema fica meio abalado. Então tem que botar um monte de usina térmica funcionando. Tem que ligar um monte de auxiliares. Às vezes muitas usinas térmicas a carvão ficam desligadas, só botam a entrada em funcionamento quando a ONS exige que bote, né, a potência no sistema. Tá? Então quando o controlador, o Operador Nacional do Sistema Elétrico vê que está faltando potência no sistema, tem que desligar uma unidade, ela bota, opa, liga aquela lá para compensar. Né? Uma hidrelétrica está baixando potência, joga mais uma usina térmica aí, né, para jogar potência no sistema, para jogar a tensão em corrente.
É assim que funciona, tá? A ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é uma organização, né, privada que faz, né, o controle. Ela é uma sala que tem uma tela gigantesca, né, umas paredes enormes, cheia de pontinho, e ela que diz qual é a usina, né? Elas conseguem controlar a potência gerada por cada usina no Brasil, né, o quanto que ela está gerando, quanto ela está gerando, se ela está ligada, desligada. Se a usina está, né, parada e precisa botar ela em funcionamento, a ANEEL liga lá, né, para a central da usina, liga para o comando da usina, ó, bota teu gerador funcionar aí, porque nós estamos precisando de potência elétrica no sistema, beleza? Então assim funciona. A nossa principal pilha, né, do nosso sistema elétrico, então imagina que isso aqui é o sistema elétrico nacional, composto de usinas. A nossa principal pilha aqui, né, é Itaipu, e tem outras grandes lá para o norte, né, e centro-oeste também. As pilhas mais fraquinhas, de menor potência, que podem ficar temporariamente desligadas, são as usinas térmicas, são usinas a carvão. Tá? Então, associação paralelo, nós temos ganho de corrente e mesma tensão. Então, essas usinas, as botas jogam a mesma tensão no sistema? Sim, jogam a mesma tensão no sistema. Né? A subestação faz com que ela, né, jogue a mesma tensão do sistema. Depende da rede, tá? A coisa não é tão simples assim. Tem redes de 750 kV, tem redes de 350, você tem redes de 75, mas enfim, essas redes são todas conectadas via subestação, via, né, transformação de tensão. Tá? Mas a grosso modo a gente pode fazer essa analogia. As usinas o nosso sistema elétrico é um conjunto de usinas em paralelo, que eu posso tirar e colocar a usina, né, sem desligar o sistema. Imagina se eu fosse associar usinas em série. Aí a Jorge Lacerda está ligada em série com a Itaipu, né, que está ligada em série lá com a UCLA. Aí eu tiro a UCLA, desliga tudo. Não tem cabimento, né? E a mesma coisa, se eu tirar uma pilha, o meu sistema continua funcionando, mas com uma potência menor. Se eu colocar mais uma pilha aqui, fornece a mesma tensão, aumenta a potência porque aumenta a corrente máxima disponível. Tá? Certo, pessoal? Vamos fazer agora um exemplo aqui. Seguinte, eu tenho agora aqui, né, uma bateriazinha, ou representação de uma bateria, tá? Representação aqui de uma bateria. E eu quero saber qual é a resistência interna. A tensão eletromotriz dessa fonte, desse gerador, é 12 volts. Significa que em circuito aberto, esse meu gerador consegue fornecer 12 volts. Tá? Mas está em circuito aberto? Não, ele está no circuito fechado. Quem está fechando o circuito? Ó? Circuito fechado é quando dá uma volta aqui. Ó. Sai e entra. Circuito fechado por essa lâmpada. Eu tenho um resistor, eu tenho uma... Opa, desculpa. Eu tenho uma carga ligada a esse meu gerador aqui. Tá? E eu quero saber quanto é que vale essa resistência interna, né? o elemento de perda da minha fonte. Eu tenho que a minha lâmpada está ligada aqui a 11,5 volts e um resistor de 30 ohms. Opa, se eu tenho uma tensão de 11,5 volts na minha lâmpada, significa que na prática o que o meu gerador está lançando, o V, é 11,5. O que o receptor elétrico, o que a carga sente, é o que na prática o gerador fornece. Tá? Então o V é o 11,5. O epsilon é o que é a força eletromotriz. Força eletromotriz nada mais é do que a tensão nominal, é o que o gerador fornece em circuito aberto. Se eu desligar essa lâmpada e botar um voltímetro aqui, vai dar 12 volts. Agora, se eu ligar a lâmpada e botar as pontas de um voltímetro aqui, vai dar 11,5. Teve uma queda de meio volt ali quando eu liguei o gerador em um circuito. Tá? Menos R vezes I. Eu quero achar o R. Como é que eu vou achar o I, pessoal? Olha só, isso aqui é um resistor, tá? É um resistor, então a corrente elétrica passa, né? Se eu tirar isso aqui, pessoal, vocês vão ver que botar um valor de um resistor, vocês vão ver que é dois resistores em série. É uma resistência em série aqui, tá? Então, lembra lá de associação em série? A corrente que passa em cada resistor é a mesma. Então aqui, qual é a corrente elétrica que vai passar por esse resistor? Esse resistor, a resistência da fonte do gerador está em série com a resistência da lâmpada. Ó, a corrente elétrica passa pelo R, vem para aqui, passa pela resistência da lâmpada e retorna.
essa resistência interna do gerador está em série com a resistência da lâmpada. Então a gente pode calcular a corrente que passa pela lâmpada? Podemos, porque a gente tem aqui, ó, tem a tensão e a resistência. Lembra lá, a corrente elétrica é V sobre R, 11,5 por 30, dá 0,38 ampere. Então a corrente que está circulando aqui, ó, 0,38 ampere. Qual é a corrente que passa por R? 0,38 ampere, a mesma que passa para a fonte. Esse resistor está em série com a lâmpada. A saída de corrente da resistência interna está ligada à entrada de corrente da lâmpada. Tá? Agora é só, né, pegar novamente essa equação aqui, né, e colocar aqui. Então eu acho uma resistência interna de 1,32 ohms. Beleza? Então essa é a primeira atividade. Então nós achamos a corrente na lâmpada, achamos a corrente na resistência interna e botamos as informações na equação do gerador e a gente acha, né? Então o que provoca a queda de tensão aqui é uma resistência interna de 1,32 ohms. Beleza? Pessoal, vamos parar por aqui então. Nós estamos fazendo videozinhos curtos. Daqui a pouco a gente finaliza aí o conteúdo de geradores, né? Tem mais duas atividades aí. Tem a lei de Pelé, tem rendimento e potência de gerador. Tá? Até mais.